A paz de Jesus, amados. Deus, ele é maravilhoso. Ele sabe de todas as coisas. Ele nos conduz. E hoje eu queria trazer uma reflexão. Eu não vou demorar muito, mas eu queria falar sobre quando você tem um manto da glória do Senhor sobre você. Quando você é escolhido e chamado para uma obra, separado para uma obra de Deus. Quero falar de uma pessoa que nós conhecemos muito bem, um rapaz jovem, bonito, mas ele começou a história dele lutando contra leões e urso. E na história dele, quando escutamos essa história, nós não vemos, ninguém sabia dessa história. Ninguém sabia que ele estava fazendo coisas impossíveis nos olhos do homem, mas Deus estava preparando ele. Deus estava preparando esse rapaz jovem, ruivo, de aparência bonita, mas cheio de vida, para trazer Israel para perto de Deus. Para trazer um povo de volta para Deus. De quem mais que eu estou falando, a não ser do nosso querido Davi, o guerreiro, o homem que foi dito segundo que chamado segundo o coração de Deus. Mas esse homem, ele também teve as suas lutas. Ele passou por luta igual a mim e a você. E interessante é que quando Deus chamou Davi, Deus já tinha preparado muito na vida de Davi. Deus já tinha preparado um caminho na vida dele. E para não esquecer, quando Davi foi chamado, ele fez aquela oração, quando ele andava com Deus por detrás das malhadas. Eu e você, nós temos um tempo que a gente anda com Deus por detrás das situações. Ninguém sabe, ninguém precisa saber. Mas Davi e Deus sabiam que eles andavam juntos. E você, só você sabe o quanto você anda com Deus. O quanto Deus já te preparou. O quanto Deus já te ensinou. E quando chegou a hora, Davi fez uma oração a Deus. Está no Salmo 23, que a gente tanto ama. E esse salmo fala assim: Ah, Deus, se tu me ungisse, ele pediu a unção de Deus sobre a sua cabeça, sobre a sua vida. Ele pediu o manto da glória do Senhor sobre a sua vida. Ele se submeteu a servir a Deus. E por isso ele fez aquela oração que eu acho que todos amam essa oração de Davi, Salmo 23, não foi? E a gente pode ler só um pouquinho aqui o que é que Davi fala no Salmo 23, que é tão pequenininho, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pasto verdejante. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo. O teu bordão e o teu cajado me consola. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda.
bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amados, ele está pedindo uma coisa a Deus. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. E quando você vai ver lá em 1 Samuel, exatamente Deus fez isso para ele. Exatamente o Senhor preparou uma mesa para ele. Ele foi chamado na presença do seu pai, dos seus irmãos e de todos, para que ele fosse ungido com óleo. E vocês sabem que quando ele fez essa oração, naquela época, como é que um menino poderia ser ungido com óleo, se o óleo santo, aquele óleo santo era só feito para profetas, para sacerdotes e para os reis? E ele não fazia parte de nenhum desses três. Sabe? Às vezes as pessoas dizem assim, você não faz parte de nenhum dessas coisas. E por que Deus vai te chamar? Mas só que as pessoas não entendem que você tem uma vida com Deus. Que Deus fala contigo. Que Deus te prepara. Davi foi preparado por detrás das malhadas. Davi foi preparado lá fora, no meio do campo, lutando, precisando da ajuda de Deus para várias coisas. E não tinha nenhum dos seus irmãos corajosos, fortes, cheios de saúde, para ajudar ele. Nenhum deles queriam. Porque quem era Davi? Um bastardo. Um filho de uma senhora lá que ninguém sabe, uma das concubinas do seu pai Jessé. Mas exatamente esse, que ninguém dava nada, foi chamado para ser ungido aonde? No meio, na mesa. A mesa foi servida e ninguém pôde comer antes que Davi chegasse até ali. O sacrifício não poderia ser comido enquanto Davi não botasse os pés ali, para que ele fosse ungido. Como o quê? Como chamado e escolhido de Deus. Procurado a dedo e encontrado nele um homem segundo o coração de Deus. Mas, amados, que história maravilhosa, né? Quando chega aí, é maravilhoso essa história. A gente vê como Deus ama aquele homem. Mas, meu querido, minha querida, a partir daquele dia, começou a luta de Davi. Ali começou as perseguições. Ali começou as provações. Ali começou as traições. Ali começou a inveja. Ali começou uma vida totalmente conturbada. Porque quando ele foi ungido, aquela marca da unção estava dizendo que ele foi ungido para ser um grande homem no meio do povo de Israel. E não só no meio do povo de Israel, mas no meio de todo mundo. Por isso que eu e você podemos pregar sobre ele, porque todo o mundo conhece Davi e sua história. Interessante que ele começou e antes que ele fizesse tudo isso, amados, ele disse sim para Deus. Ele conversou com Deus. Ele andava com Deus. E Deus disse sim para ele. E Deus talvez perguntou, Davi, tu está preparado? Porque aonde eu vou te mandar, Davi, não vai ser boquinha, não. Todos vão tentar te engolir. Todos vão tentar te tirar o que eu te dei. Todos vão fazer de tudo para te derrubar. Aqueles que tu confiava vão te trair, Davi. Aqueles que tu ama vão falar mal de ti. Vão dizer que tu não serve para nada. Que tu é um orgulhoso, metido.
que você deveria ir para o lado, se juntar com as tuas ovelhas, com que as ovelhas que tu deixasse. Foi isso que os irmãos dele falou, quando ele chegou lá para lutar contra Golias. Podemos ler no capítulo 17 de 1 Samuel. Ele começou uma luta, mas ele disse, eu estou preparado, Senhor. E Deus mandou ele para onde? Para o meio dos lobos. As lutas que tu tem, as lutas que nós estamos passando, as lutas que nós passamos, amados, é porque Deus chamou você e eu. E ele disse que não seria fácil. Ele não disse que seria fácil, mas ele prometeu que estaria comigo e contigo todos os dias das nossas vidas. Assim como ele disse para Davi, eu estarei contigo todos os dias da tua vida. E a história é longa do Davi. Quando eu fui ler essa história do Davi, gente, meu coração ficou impactado pelas as coisas que vivemos. Nós vivemos isso, amados. Você vive a primeira coisa. Ele foi maldito dos seus próprios irmãos, dizendo o que tu quer aqui? Sai daqui. Seu metido, sai daqui. Nós não te queremos aqui. Tu vem aqui bisbilhotar, foi. Sabe o que significava esse? Eles odiavam Davi. Eles não tinham nada, eles não queriam nada com Davi. Davi, para eles, não significava nada. Vocês já experimentaram isso? Não significar nada para uma pessoa? Uma pessoa te desprezar? Da tua própria família? Daqueles que tu ama? Daqueles que tu pensa que te ama? Esse foi só o começo. Mas interessante, amados, é que como Deus prometeu derramar o óleo e as suas misericórdias, que está lá no Salmo 23. Unge-me com óleo na cabeça e o meu cálice transbordará. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Deus disse assim, agora começou e eu vou mostrar quem você é, Davi, na minha presença. E Deus deu força para ele. E mostrou ele na frente de Saul. E chamou Saul. Saul chamou ele. Ele viu o que estava acontecendo no povo e com o povo de Israel. E aquele menino que ninguém queria saber, que ninguém honrava, que ninguém achava que ele não servia para nada. Foi aquele que pegou 5 pedras e sua funda e foi atrás do Golias. E disse, eu vou contra ti. Tu vem contra mim com tua lança, mas eu vou em nome do Senhor. Com que nome você está indo contra os teus gigantes? Você crê que Deus está na tua história? Você crê que Deus está na tua luta? O que foi que Deus te deu nas tuas mãos? Sabe? Deus, ele nos dá a ferramenta nas nossas mãos para ir contra os nossos gigantes. E interessante, amados, que se você vê a palavra, esse gigante, ele não veio em cima. Ele tinha quantos metros? Ele tinha uns 3 metros de altura, ele era forte. Mas sabe como é que ele estava lutando contra Israel? Na palavra. Ele descia de cima do morro e enfrentava. Sabe por quê? Porque é assim que o inimigo vem nos enfrentar. Sabe por quê, amados? Porque o inimigo, ele sabe quem você é e quem eu sou. E às vezes, ele não vem te afrontar, te bater, não. Ele vem com palavras para te fazer medo. E foi assim que aconteceu com o povo de Israel. Ele descia de cima daquele morro e dizia, quem é que vai me enfrentar hoje? E o que é que o povo fazia? Corria, todo mundo corria, o soldado corria,
Saul corria, todos corriam. O único que não correu foi Davi. Aquele que era frágil, aquele que ninguém achava que poderia fazer alguma coisa. Sabe? É bom que o teu inimigo pense que tu é frágil. É bom que ele não saiba o que está dentro de ti, às vezes. É bom que ele não saiba o que foi que Deus falou contigo, a estratégia que Deus te deu para enfrentar ele. Porque vai ser a fraqueza dele. Porque ele vai achar que pode ir contra ti. E tu, véi, assim como Davi fez, pegar a tua funda, pegar a pedra e jogar na cabeça dele e derrubar ele lá de cima, de baixo. E ainda por cima, você vai matar ele com sua própria arma. Porque é isso que o Senhor faz. Ele cria as situações para te dar vitória, para mim e para você. E essa foi a primeira luta de Davi, foi as primeiras lutas de Davi. De muitas que ainda vinham, amados. Isso daqui para ele não foi nada, porque ele já estava treinado e acostumado a lutar com ursos e leões e matá-los. Isso para ele não foi nada, ele sabia como fazer. Mas difícil foi para Davi quando, no capítulo 18, ele começou a ver quem queria matá-lo. Quando a inveja chegou na sua porta. Amados, lutar contra a inveja não é fácil. E quando Saul começou a ter inveja de Davi, ele tentou, com uma lança, enfiar em Davi na parede. Amados, a inveja, elas nos perseguem e pode ter certeza, ele não está para brincar, não, ele quer matar. Mas Davi, ele não teve medo. Ele continuou a sua caminhada de ser um rapaz segundo o coração de Deus, de ser um rapaz diante da presença de Deus, de botar a santidade de Deus diante da sua presença. Ele sabia que Deus estava com ele, ele sabia que ele ia enfrentar muitas situações, mas Deus não ia deixá-lo. Interessante, amados, que quando a gente vai continuar a ler, você vê quantas vezes Saul tentou matar Davi. Isso foi só a inveja. Depois veio um ciúme. E a pior coisa dessa história que eu posso falar para vocês foi quando a traição chegou. É a pior dor que a gente pode sentir. É quando uma pessoa que você confia te trai. E o pior de tudo é que não é pessoas de fora. São pessoas que estão perto da gente, amados. São aqueles que você mais confia. Eu posso contar a história da minha vida sobre isso. São aquelas pessoas que você confia todo o seu segredo. São aquelas pessoas que você pensa que tu nunca ia te trair. São aquelas pessoas que você imagina que te amam verdadeira. Amados, com tudo isso, Davi, ele não deixou de ser um homem bom. Com tudo isso, ele não deixou de estar na presença de Deus. E interessante, quando ele estava fugindo de Saul, o que foi que ele foi fazer? Ele foi se esconder aonde? Na caverna de Adulão. E todos que estavam necessitados. Quando ele chegou ali, irmãos, ele estava sozinho. Ali ele estava desprezado. Mas ali ele foi procurar uma segurança, ele foi se esconder. Às vezes, amado, nós precisamos nos esconder. Não é porque você está com medo, não. É porque você tem que se esconder em Deus. Nós precisamos, às vezes, nossas situações que você não sabe como lidar, nós precisamos nos esconder em Deus. E muitos que não sabiam o que fazer da sua vida, foi se esconder ali também. Foi procurar refúgio naquele lugar. E encontrou em Davi uma segurança. Talvez, amados,
aqueles que você estava pensando que seriam as pessoas que iam te ajudar. Você aqui pensava que aquelas pessoas seriam o teu exemplo, porque Saul era o exemplo. Davi amava Saul. Davi queria servir Saul, mas Saul só queria que Davi saísse da sua presença. Saul não suportava Davi. Sabe por quê? Porque ele viu a unção de Deus sobre ele. Não fique com raiva daqueles que não te suportam. Não te aborreça com aqueles que têm ciúme da tua unção. Não te preocupe. Ao contrário, faça como fez Davi. Ore por ele. Tenha misericórdia dele. Sabe por quê? Porque o que está em ti, ninguém pode tirar. Porque foi Deus que botou. O manto que está sobre os teus lombos foi Deus que te deu. A bênção que está sobre você, a luz da glória do Senhor que estrala na tua vida, foi Ele que te deu e ninguém pode te roubar. Só que a mesma luz que te atrai as pessoas para ti, muitas pessoas são atraídas para ti, sabe por quê? Porque você tem esse carisma, esse amor, as pessoas se sentem protegidas perto de você. Mas não esqueça, tem aquelas pessoas que vai te odiar, que não quer ver a tua vitória, que quer ver a tua derrota, que quer ver você 1000 quilômetros de distância. Não quer ver nada de bom em você, porque a inveja dele é tão grande que ele não suporta te olhar pela glória do Senhor que está na tua vida. Mas não esqueça, você é aquele que chama as pessoas. Você chama as pessoas ficam impactadas com você, e você vai ajudar aqueles que se sentem protegida do teu lado. Talvez, eu tenho certeza que Deus levantou pastores, missionárias. Eu tenho certeza que Deus levantou mulheres, círculo de oração, mulheres que movem o coração de Deus, homens e mulheres que traz a glória do Senhor, porque era isso que Davi fazia. Ele trazia a glória do Senhor para perto de Saul. E onde a glória do Senhor está, os demônios têm que sair. E não era assim que acontecia? Eu queria te dizer, para terminar essa minha pregação, esteja firme. Fica firme e vigilante. Porque a história de Davi, quando você vai continuar, era só isso que ele poderia fazer. Era só vigiar. Ele estava vigiando. E quando você vai ler lá no capítulo, para terminar, para dizer para Saul que esse Davi era o escolhido, o próximo rei, chamado por Deus, Deus deu a oportunidade para Davi. Sabe para quê? Matar Davi. Mas, amados, o temor do Senhor, de tudo que Davi já tinha passado, ele tinha aprendido. E tudo que aconteceu na vida de Davi é porque ele tinha que aprender. Sabe por quê, amados? Porque nas nossas lutas, nós aprendemos a ser pessoas melhores. Nós aprendemos a saber qual é o certo e qual é o errado. Nós aprendemos a abençoar aqueles que não amaldiçoam. Nós aprendemos a mudar o nosso caráter, o nosso eu. As coisas acontecem, as perseguições te acontecem, as traições te acontecem. Sabe por quê? Porque Deus quer usar isso para te melhorar. Porque no final da história, sabe o que vai acontecer? Você vai virar um rei. No final da história, você vai virar uma autoridade perante muitas nações. Você vai virar uma autoridade perante a tua igreja. Você vai virar uma autoridade perante o teu bairro. Você vai ser uma autoridade que Deus já ungiu para ser. Então, Deus usa todas essas situações que aconteceram na vida de Davi, que eu não falei tudo, para melhorar o caráter, para
fortificar Davi, para que Davi fique firme, porque no futuro ele seria o rei de Israel. E não só de Israel, de todo o Judá. Ele seria o rei dessa terra toda. E para ter um rei corajoso, forte e que suporta cada situação na sua vida, ele precisava passar por essas situações. Por isso, ei, não fica te perguntando, por que eu estou passando por isso, Deus? Mas, Jesus, eu vou jogar o balde. Ah, Jesus, eu não aguento isso, não. Ah, eu não sei, não. Ah, não, Senhor, eu não aguento mais. Amados, eu te digo, eu te garanto, que se Deus está deixando tu passar por uma prova, ele não vai te deixar morrer nesta prova, não. E ao contrário, ele está usando essa situação para te fortalecer, para tu virar uma pessoa do caráter de Cristo, para que o fruto do Espírito venha crescer em ti. E te digo uma coisa, os teus inimigos não vão te engolir, porque no último minuto, Deus vai tomar a rédea. E o Senhor não vai chegar atrasado para a tua luta. Ele não vai deixar você morrer no meio dos teus inimigos, mas ele vai te trazer o escape que tu precisa para que ele tu prepare para a próxima luta. Ei, o Senhor Deus, ele sabe o que está fazendo nas nossas vidas. E eu quero hoje te dizer, para mim e para você, as lutas estão acontecendo, aprenda com elas. Pergunte a Deus o que é que você precisa aprender que você ainda não aprendeu. O que é que o Senhor quer que tu faça? O que é a necessidade que tem? Aonde que tu tem que olhar que tu ainda não viu? O que é que Deus quer com isso? Para a tua vida ou para a vida do outro? O que é que Deus quer isso? Por que que tu tem que passar por isso? É dessa situação na tua vida? E eu te garanto que Deus vai te dar resposta. E não vai te dar só a resposta, mas vai te fazer uma pessoa melhor. Ele vai fazer tu crescer. Tu vai aprender coisas que muito ainda não aprenderam, mas tu vai aprender. Porque aonde Deus vai te levar, tu precisa aprender essas lições. Nós precisamos aprender essas lições. Amados, às vezes é duro. Às vezes você acha que não tem saída, mas o dia não vai amanhecer antes que Deus não dê a saída para o teu problema. Confia nele. Confia tudo que tu tem, toda essa situação, coloca diante do seu trono. E se você disser, às vezes, amado, às vezes nós mesmos somos culpados por situações que nós passamos. Nós mesmos somos culpados. E se nós somos culpados, pergunta a Deus, Deus, se eu tenho culpa, se eu fiz alguma coisa, se eu pequei, se eu fiz alguma coisa que eu não consigo ver, Senhor, mostra a mim. E eu te pedirei perdão, porque eu quero fechar essa porta. Eu quero que o meu coração esteja limpo. Eu quero que a minha consciência esteja limpa para que tu venha terminar a obra que tu começasse na minha vida. E não esquece, Davi foi ungido 3 vezes. Ele foi ungido na frente dos seus parentes. Ele foi ungido na frente de Judá. E ele foi ungido na frente de Israel. Eu quero te dizer que eu e vocês somos chamados, ungidos 3 vezes. Ungido através da chamada de Jesus nas nossas vidas. Ungido pelo que mora em nós, que é o poder do Senhor. Ungido porque o Senhor botou a capa de vitória sobre nós. Ungidos porque nós somos mais do que vitoriosos na presença de Deus. E o que está em nós é muito mais forte do que todas as lutas que estão lá fora. O inimigo, ele pode fazer muito barulho, como esse Golias fez, mas ele não pode te derrotar. Porque quem pode derrotar aquele que Deus disse que é vencedor? Confia no Senhor e continua. Levanta a tua espada, abre a tua boca para dizer a palavra, eu sou vitoriosa. E este inimigo, ele vai cair por terra. Eu vou cortar a cabeça dele. E tudo vai ficar debaixo da autoridade de Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém?
Obrigada pela minha oportunidade, queridos.